Olá, sejam bem-vindos a mais um Revista DBO em Foco, programa que leva até você as principais reportagens da edição impressa e digital da revista. Hoje com o zootecnista Adilson Aguiar, que é professor de cursos de pós-graduação da FASU, Faculdades Associadas de Uberaba, é consultor da Consulpec e investidor em pecuária. Adilson participou da sessão Prosa Quente da edição de junho e é um dos maiores especialistas em pastagens do país. A pecuária é vista como uma atividade extrativista, principalmente por setores urbanos e muito associada ao desmatamento. O que você pensa disso? Primeiro é o seguinte, existe desmatamento? Sim. As pessoas dos centros urbanos, a maioria não sabe que, pela legislação, é possível desmatar até 80% da vegetação nativa das regiões sul, sudeste e nordeste. Até 65% das regiões onde tem bioma cerrado e até 20% do bioma amazônico. No Brasil ainda tem mais de 100 milhões de hectares de áreas nativas que podem ser suprimidas dentro da legislação, sem ferir a legislação. Então, primeiro é preciso separar o que é o desmatamento legal do ilegal. Minha atividade de consultor nos últimos 30 anos, todos os pecuaristas, agricultores, que eu atendi, que eu conheço, eles não têm feito desmatamento ilegal, ao contrário, eles não têm interesse nenhum em fazer nada fora da lei. A gente ainda tem entre 70 e 100 milhões de hectares de pastagem no Brasil degradadas, né? Um número que parece se manter meio estável aí nos últimos 10 anos. Por que a gente não consegue romper esse círculo vicioso, Adilson? O que é a minha avaliação? Tá? Anualmente se estabelece 5 milhões de hectares de pastagem no Brasil. Isso vai dar alguma coisa em torno de 3%, se a gente considerar que a área de pastagem é 159 milhões de hectares, segundo o IBGE, ou então vai dar aí algo em torno de 2,6%, 2,7%, se eu considerar dados da Embrapa de 190 milhões de hectares, os extremos, 159 a 190 milhões. Vai variar aí de 2,6%, 2,7% a 3% da área de pastagem é estabelecida anualmente. Tirando isso aí, o restante das áreas de pastagem, todas estão já em algum estágio de degradação. Então, eu estou falando de algo aí entre 97 a 97,5% da área de pastagem. O Brasil está degradando, está em algum estágio de degradação. É um percentual muito alto, o pessoal fala em 50%. O que acontece? Áreas de integração lavoura-pecuária, os projetos que eu acompanho, também está bem documentado na pesquisa, planta-se lá um ciclo de cultura agrícola, a dobradinha clássica, soja na primeira safra, milho na segunda safra, ou sou o que seja, durante 3, 5 anos. Aí estabelece a pastagem. E você mede a produção de forragem do primeiro ano de pastagem após o ciclo de agricultura, mede a produtividade de carne por hectare no primeiro ano e mede no segundo. Em média, cai 40% do primeiro para o segundo ano. Do primeiro para o terceiro ano, cai 68%, 70%. Do primeiro para o quarto ano, cai 80%, 85%. Então, no segundo ano de uma pastagem que foi estabelecida, após um ciclo de 3 anos, 4 anos, 5 anos de agricultura, e fica lá muito resíduo de corretivo e fertilizante, fica nitrogênio fixado pelo soja e assim por diante, no segundo ano já cai 40%, então já está no processo de degradação. Quando a degradação se instala, né, Adilson, aí é um nível mais grave, né? O que fazer? Existe um modelo padrão de reforma ou isso depende da propriedade? Então, da mesma maneira que não existe assim, uma metodologia padrão para inventariar e diagnosticar a fase da degradação de uma pastagem, também não dá para ter um método padrão de renovação, de recuperação,
de pastagem degradada, justamente porque são várias as causas que levaram à degradação, elas são múltiplas, né? Então, primeiro, assim, precisa ir lá inventariar, né? Estudar o histórico da evolução daquele processo até chegar naquele estágio, naquela fase de degradação da pastagem, saber quais foram as causas, para estabelecer qual método de renovação e recuperação. Por exemplo, se o que causou degradação naquela pastagem foi o plantio de uma espécie forrageira que não se adapta a algum fator do ambiente, quer seja climático ou de solo, eu tenho que renovar. Ou seja, eu tenho que substituir aquela espécie forrageira por outra que se adapta às condições climáticas de solo daquela propriedade. Se o que levou a pastagem, a degradação, foi, por exemplo, plantio com baixa taxa de semeadura, e aquela forrageira está adaptada ao ambiente, eu posso voltar àquela mesma forrageira, eu vou estabelecer novamente o stand, semeando, plantando novamente a pastagem, mas agora com a taxa de semeadura adequada. Aí eu não preciso renovar, substituir a forrageira, eu posso recuperar simplesmente replantando a pastagem. E aí, da mesma forma, se foi erro de manejo do pastejo, por causa de superpastejo ou subpastejo, eu posso manter aquela mesma espécie forrageira que eu cultivar, só adotando pastejo ótimo. Se foi a presença de planta infestante, é só controlar a planta infestante. Se foi queda na fertilidade do solo, eu corrijo o adubo do solo. Então tem que inventariar e diagnosticar quais as causas para estabelecer um método. Renovar é quando a espécie não adaptou a alguma condição do ambiente, e recuperar é quando a espécie está adaptada, e aí então vai depender de qual foi a causa da degradação. Que recomendações você daria aí para o produtor para uma boa formação de pastagem, visando a longevidade dessa pastagem, alta produção de forragem? Mais uma vez, fazer o básico bem feito. Então, assim, último mês de chuva na região, inventariar todos os piquetes da propriedade, né? Dando nota para tudo, seca, água, coxo, stand da planta forrageira, planta infestante, pragas, eixo de manejo de passeio, tudo. E aí, no caso, tem alguns piquetes que precisa renovar o stand de planta, ou recuperar, ou implantar, se é uma área que era lavoura e assim por diante. Então, eu defino quais são esses piquetes, vou lá, se eu não tiver a medida exata daquela área, eu vou medir novamente, para ter a medida exata, para fazer todo o planejamento de operações, todo o orçamento de quanto que vai ser investido naquela área e assim por diante. Coleta a amostra de solo, 0 a 20, 20 a 40 centímetros de profundidade, manda para o laboratório para análise, peça análise completa. Mesmo que o pecuarista não vá corrigir nem adubar, eu preciso ter as análises do solo para escolher as espécies forrageiras que vão adaptar a alguma restrição de nutrientes que tenha naquele solo. Tá? Depois aí, então, eu já estudei o clima daquela propriedade, eu tenho análise do solo em mãos, eu conheço já a área, aí então eu vou escolher as espécies forrageiras que vão ser estabelecidas. E aí, então, vamos definir essa espécie, planta por muda, eu tenho que ir atrás de muda, se não tiver canteiro de muda na fazenda. Não, planta por semente, eu tenho que ir atrás de semente. Tudo isso eu tenho que fazer até quando? Meio do ano. Tá? Tem várias vantagens de fazer tudo isso até o meio do ano. Aí, vou cotar semente, cotar corretivo, adubo, né? Vou comprar semente padrão exportação, com alta porcentagem de pureza, tratada com inseticida, tratada com fungicida, né? Na taxa de semeadura que eu vou plantar, quilos de semente por hectare, e aí eu vou começar a executar. Limpar o terreno, se lá tiver obstáculo, piseiro, formigueiro, erosões, trilheiros, arbustos, subarbustos, etc. Limpar o terreno e começar a fazer o trabalho de preparo de solo, se for uma área que tinha esses obstáculos. Senão, eu não vou fazer nada, esperar chover,
e deixar a biomassa que tinha lá rebrotar para dessecar e fazer plantio direto. Mas se eu precisar, se for uma área que precisa de preparo de solo, aí eu vou começar fazendo os preparos de solo, ou com aração profunda, depois grade pesada, grade intermediária e grade niveladora, se for um solo pesado, argiloso, ou se for uma área que tem muita planta infestante, eu vou usar o preparo de solo como método de controle, método mecânico de controle de planta infestante. Ou às vezes, dependendo da condição, pode ser só grade pesada, intermediária e niveladora. Também vou estar utilizando o preparo de solo não só para incorporar corretivos, mas também como método mecânico de controle de planta infestante e método mecânico de controle de pragas de solo, por exemplo, formigas, cupins e assim por diante. Esperar chover, acumular uns 100 milímetros de chuva, plantar na taxa de semeadura adequada, enterrar as sementes, não deixar a semente exposta, a não ser em condições que não tem, que eu tenho que semear de avião, né? Semear sobre lavoura, igual a gente semeia sobre soja. Tem áreas de relevo que não dá para mecanizar, mas tendo condições de mecanizar, enterra a semente, não deixa a semente exposta. Não tendo condições de enterrar a semente, proteger a semente, aumenta a taxa de semeadura em 3, 4 vezes aquela que você estaria usando na condição ideal. E aí acompanhar a germinação das sementes, ver se não tem pragas cortando, se tiver, controla. Acompanhar a infestação da área por planta infestante. Você tem aí até 6 semanas para controlar a planta infestante. Depois definir o momento de colocar os animais para pastejar, que deve ser quando a altura do pasto alcançar 70%, 80% da altura do pasto, quando o pasto já estiver estabelecido para aquela forrageira. E a partir daí manejar a lotação na capacidade de suporte da pastagem. Isso já são os primeiros passos para que o pecuarista tenha a pastagem perenizada. Mesmo que ele não vai corrigir nem adubar depois, mas ele vai preservar o estande da planta forrageira se ele fizer o básico bem feito. Uma pastagem bem formada, assim como você descreveu detalhadamente, qual é a durabilidade dela? Quantos anos? Excelente pergunta. Olha, é interessante que sem fazer nada disso, no Brasil já tem pastagem com quase 2 séculos. Essas plantas forrageiras perenes, elas têm uma capacidade de adaptar, né, as condições do ambiente tropical aqui no Brasil e tem mecanismos de tamponamento frente a desafios que são, assim, verdadeiros tesouros da natureza. São conquistas evolutivas de mais de 15 milhões de anos, passando por estresse hídrico, fogo, superpastejo por grandes herbívoros nas savanas africanas, e isso está até hoje. Então, assim, quando o pecuarista consegue degradar uma pastagem, ele está fazendo muita coisa errada. Muita coisa errada. A escolha, então, da cultivar, ela pesa muito no resultado aí de uma boa pastagem. Como você escolhe a cultivar adequada para o seu projeto de produção, Edilson? Um agricultor que planta cultura anual, quer seja soja, milho, feijão, algodão, todo ano ele tem a oportunidade de mudar a espécie, mudar o cultivar, a variedade dentro da espécie. Quando nós trabalhamos com pastagens perenes, igual eu acabei de falar, nós podemos ter pastagens estabelecidas, vamos dizer assim, para as próximas gerações. Então é mais crítico a escolha de uma forrageira perene do que de uma cultura de ciclo anual. Porque eu estou tomando uma decisão, vamos dizer, entre aspas, que pode ser definitiva, né? Então, eu preconizo 9 parâmetros de avaliação de espécie forrageira e de cultivares da espécie forrageira para orientar o pecuarista na escolha, né, das espécies dos cultivares. Por que a adaptação da planta às condições climáticas deve ser o parâmetro norteador da escolha? Porque o ser humano não controla os fatores do clima, os elementos climáticos. O mais que o ser humano conseguiu até hoje é substituir água de chuva por água de irrigação, mesmo assim com muitas limitações, com muitas restrições de diferentes formas, essas restrições, essas limitações. Então, primeiro, entre todas as forrageiras que tem disponíveis no mercado, eu tenho que eliminar aquelas que não adaptam a uma condição climática em questão.
Depois eu vou olhar os solos. Solos têm basicamente 4 características: relevo, profundidade, drenagem e fertilidade. Dessas 4 características do solo, o relevo e a profundidade, o ser humano também não consegue mudar de forma econômica. Então, lá no relevo, eu tenho desde relevo plano, passando por levemente ondulado, fortemente ondulado e montanhoso. Então, quando o relevo é plano e levemente ondulado, não há restrições. Quando ele começa a ficar ondulado, começa a ter limitação para algumas forrageiras. O solo pode ser classificado desde muito raso, passando por raso, profundidade média, profunda, muito profundo. Quando ele é de profundidade média, aprofunda muito profundo, também não tem restrições. Mas quando ele é muito raso e raso, há também restrições. E o ser humano não consegue alterar essa profundidade. A drenagem tem solo desde drenagem perfeita até drenagem imperfeita. O mais importante é clima e solo, adaptação a esses 2 fatores. Só que dentro de solo, primeiro é o relevo, que eu não mudo, e depois a profundidade. A drenagem eu consigo mudar. E, por último, a fertilidade, que o ser humano consegue alterar totalmente a fertilidade de um solo usando práticas corretivas de adubação. Então, fundamentalmente, primeiro, descarta todas as forrageiras e espécies cultivar que não adaptam ao clima, porque o ser humano não altera o clima, e depois as características de solo que o ser humano também não consegue mudar, ou por questões naturais mesmo, relevo e profundidade, ou por questões legais, no caso de drenagem. O resto, fertilidade do solo e todos os outros 7 parâmetros, o ser humano tem total controle sobre eles. Então, não devem ser parâmetros norteadores de escolha. É claro que se conseguir selecionar espécies cultivares que adaptam ao clima, a característica de solo do ser humano não muda, e ainda seja resistente a pragas e doenças, é ótimo. Mas e se não for? Existem vários métodos de prevenção, de manejo, de controle de praga e doenças. Você falou, né? Clima, solo, tem que ser adaptado e tal. Mas aí você tem um leque ainda de cultivares que tem essas características que são adaptadas e tal. Aí você faz o que para escolher depois? Excelente pergunta. Eu procuro diversificar ao máximo possível com aquelas que adaptam às condições de clima e solo de uma propriedade. Entendi. De todas aquelas que adaptam a essas condições da propriedade, eu vou diversificar. Não misturar forrageiras e plantar dentro do mesmo piquete, porque isso traz dificuldades no manejo do pastejo do dia a dia. Mas, na propriedade, eu diversificar as forrageiras que se adaptam, fazendo modos de pastoreio com forrageiras diferentes. Se eu puder colocar lá 5, 10, 15, 20 forrageiras diferentes, mas cada uma num piquete, ou modos com mais de um piquete de uma mesma forrageira, eu vou diversificar o máximo possível. Entendi. Porque aí está tendo condições de minimizar o impacto, por exemplo, de pragas e doenças, de distribuição da produção de forragem ao longo das estações do ano, com forrageiras de crescimento complementar, formas de uso diferentes, que eu posso, por exemplo, usar algumas para produção de silagem, pré-secado, feno, outras para pastejo, né? E assim por diante. Então, daquelas que adaptam as condições do clima e dos solos daquela propriedade, eu vou procurar diversificar o máximo possível. O rotacionado é visto como o sistema que garante melhor produtividade na pecuária. Isso é verdade ou mito? O formato e o tamanho do piquete. Se o formato do piquete se aproxima do formato quadrado e a área do piquete ela é menor, idealmente seria uma área de 7 hectares. Né? Com bebedouro e coxos e sombra, se tiver para os animais, bem posicionado, de preferência mais centralizado, a taxa de rotação ajustada à capacidade de suporte, eu tenho certeza que esses fatores eles são mais importantes para definir produção e produtividade do que simplesmente o médio pastoreio. Isso eu não tenho dúvida. Tá? Mas lá no início, eu ainda estudante, né, eu também fui convencido que o rotacionado era o médio pastoreio ideal para intensificação da produção animal em pasto, né, e de preferência que fosse rotacionados um número de piquetes suficiente para mudar os animais todo dia de piquete, para que o período de ocupação dos animais
o piquete fosse de no máximo um dia, eu fui convencido disso também. E isso foi preconizado na mídia, na pesquisa, no trabalho de campo e assim por diante. Só que depois vão aparecendo demandas, eu fui adquirindo a própria experiência prática e vão aparecendo demandas dos pecuaristas, dos gerentes de fazenda que vão comentando, e você começa a questionar, vamos dizer assim, esse padrão que ficou estabelecido como sendo o ideal. E aí nós fomos conduzir pesquisa, né? Lá, na Fazenda Escola das Faculdades Sociais de Uberaba, nós conduzimos experimentos de 1998 a 2005, com Pânico Max, Cultivares, Mombasa, Tanzânia, e Sínodo, Cultivativo 85, com 12 piquetes, no modo de pastoreio. Depois, de 2005 até 2012, com 6 piquetes, cada modo de pastoreio, com esses cultivares. Em 2012, nós implantamos um projeto com as braquiárias Brisanta Cultivar Marandu, que é o braquiarão, braquiária decums, braquiária russiziense, e a braquiária híbrida Convent HD 364, que voltou a ser denominada de Mulato 2. Aí já com pastoreio de lotação alternada, 2 piquetes por lote de animais. E aí, nessas avaliações, não houve diferença, nem avaliação com 12 piquetes, 6 piquetes para Tanzânia, Mombasa e Tifto, 85, e também não houve diferença dos alternados nessas braquiárias, em termos de lotação, desempenho individual, produtividade, arroba por hectare, com os Pânico e Tifto com 6 ou 12 piquetes. E nós levamos isso para as fazendas comerciais. E nós validamos essas pesquisas em fazendas comerciais, comparando 2 piquetes por lote, ou seja, rotação alternada, 4 piquetes por lote e 8 piquetes por lote. Não deu diferença, nem em taxa de lotação, nem em ganho médio diário, nem em produtividade arroba por hectare. E hoje nós temos já muitos projetos espalhados pelo Brasil em que o médio pastoreio de lotação alternada foi melhor do que, para aquela condição específica, do que adotar rotacionado. E aí, então, eu falei, puxa vida, mas até agora vários paradigmas já foram quebrados em passagem intensiva, sem irrigar. Vamos fazer irrigado? Já tem 3 anos que nós estamos avaliando numa fazenda comercial, em um pivô de 49 hectares de Pânico Max cultivado Tanzânia, era um modo de pastoreio de 8 piquetes, depois nós convertemos em 2 modos de pastoreio de 4 piquetes, cada um rotacionado, e já tem 3 anos que nós estamos trabalhando com lotação alternada, são 4 lotes desses 8 piquetes, um lote a cada 2 piquetes. Tem o de Tanzânia e tem um de Tifto 85. Lotações médias anuais de 5 a 6 unidades animais por hectare, chegando à primavera-verão com mais de 8 unidades animais por hectare. E com muitas vantagens em termos de melhor apartação de lotes de animais, uma homogeneidade de lotes, menos disputa dos animais pela infraestrutura de coxo, de bebedor, de área de lazer, menos comportamento de sodomia e, consequentemente, o desempenho individual ele aumentou significativamente. Condições específicas, Adilson, para você adubar, quer dizer, não é qualquer situação. Quais são as condições, assim, você pode listar rapidamente? Várias vezes eu fui contratado para ir atender um cliente e o objetivo principal dele era receber uma consultoria com orientações para intensificar a produção por meio de correção e adubação. E eu chegar no final do diagnóstico e apresentar para ele que ele não estava preparado, tá? Porque, assim, se o pecuarista ainda não fez o básico bem feito, eu não recomendo ele adotar essa tecnologia, tá? Então, assim, primeiro ele tem que adotar o pacote tecnológico, que eu classifico como tecnologia de processo, que é a adoção de técnicas, de procedimentos, que você não gasta nada, não investe nada para obter os ganhos. Por exemplo, manejo do pastejo é um exemplo. Ou então tecnologias de baixo insumo, que é, por exemplo, controlar planta infestante, o uso de herbicida, por exemplo, controlar os insetos, pragas, né? Correção e adubação é uma tecnologia de alto insumo. Não é barato corrigir adubar, só de pastagem.
mas é a tecnologia que mais impacto vai trazer na produtividade por hectare. Só que não adianta pular etapa. Então, no meu programa, tanto para ensinar os alunos na graduação, na pós-graduação, nos treinamentos que eu faço, como para atender o pecuarista, correção de adubação é a 7ª etapa, é o 7º passo. Então, começa lá a escolha da forrageira, pastagem bem estabelecida, boa infraestrutura para manejar o pastejo, maneja o pastejo pelas alturas-alvo, ajuste de lotação no suporte, manejo de controle de planta infestante, manejo de controle de pragas, planejamento alimentar, aí sim, nós vamos corrigir. Planejamento forrageiro, assim, o pessoal já está fazendo, Adilson, porque muita gente acha complicado, é uma ferramenta essencial, mas ainda não parece ter entrado na rotina das fazendas, né? Com toda a tecnologia que vem sendo adotada, dificilmente a taxa de lotação hoje estava acima de 1,1 ao A por hectare. A maioria das fazendas de pecuária deixa sobrar forragem no período da chuva para transferir parte dessa forragem produzida nesse período para o período da seca, na forma de um feno em pé, por exemplo, não há desafio de um planejamento alimentar. Esse é o planejamento da maioria dos pecuaristas. Então, ele não vê razão por que contratar um manejador de pasto, que é aquela pessoa que vai andar em todos os piquetes da propriedade com os instrumentos para medir a altura, cortar, pesar a massa, levar a amostra para desidratar. Ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele vai estar observando se tem sintoma de ataque de pragas, se tem a presença da praga. Eu estou falando de formiga, de cigarrinha, de lagarta, de percevejo, avaliar a planta infestante, danos na infraestrutura, comportamento de animal, animal machucado, ou seja, um manejador de pasto. Que eu tenho recomendado já há muito tempo, contratar essa pessoa, que é um técnico, que seja um técnico agrícola, um agrônomo, um zootecnista veterinário, ele vai ser treinado e ele vai fazer isso, manejar pasto. Mas eu não tenho dúvida que à medida que a pecuária vai sendo cada vez mais intensificada por várias razões, os pecuaristas vão começar a adotar os programas de monitoramento da produção de forragem para fins de planejamento alimentar, como vem tendo um avanço no uso da tecnologia de correção, adubação, de irrigação, de uso de cerca elétrica e tantas outras tecnologias, em todas as áreas, quer seja de melhoramento genético, reprodução, sanidade, nutrição, pastagem, que o pecuarista há 10, 15, 20 anos atrás nem pensava em adotar e hoje adota. Eu acompanho fazendas hoje que tem 10 mil hectares de pastagem, que tem um técnico que ele só faz isso. Final do nosso Revista DBO em Foco. Muito obrigada pela participação e nos acompanhe pelo portal dbo.com.br, em nosso canal do YouTube e em nossas redes sociais. Até a próxima! Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, com suas reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Além de tudo isso, DBO tem vários especiais ao longo do ano. Instalações, suplementação, confinamento, reprodução e genética e o especial de pastagem. Todo esse conteúdo também pode estar à disposição do assinante em qualquer lugar em versão digital. Você vê e lê a sua DBO no computador através do portal DBO ou no tablet e celular através dos aplicativos para iOS ou Android. Se sua assinatura venceu ou ainda não é assinante, entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. DBO, há mais de 38 anos acompanhando e antecipando tendências na pecuária.